Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, líderes, inovadores, gente que inspira outras pessoas, gente que faz a roda acontecer, roda girar, melhor Roda dizendo, girar. né? As coisas acontecerem, por que não? Antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube. Aciona a sineta também para saber quando as entrevistas novas são publicadas por aqui. E siga também Antes Tarde do que Nunca no Spotify para ouvir e ver também no Spotify. Estamos em vídeo também, onde e quando bem entender. Dá um joinha também, que é importante para a gente, e compartilha esse conteúdo aqui com quem você acha que vai ganhar, né? Ouvindo, aprendendo um pouco mais com esses empreendedores que a gente chama aqui, certo? É isso, eu vou falar dos patrocinadores, até porque o chefe tá aqui do lado, então eu preciso falar belamente, tá? Então se ficou ruim, depois tu corta, eu gravo mais tarde, tá, Maria? Obrigado demais a ProWay, né? Eu já falei que tá do lado, não tá aparecendo, mas mesmo assim, obrigado demais a ProWay, para mim uma das maiores escolas em tecnologia, não só em tecnologia, você tá querendo mudar de carreira, tá querendo melhorar até na sua própria carreira, conversa com esses caras, eles com certeza encontrar um produto ali, eu falo produto, mas encontrar, né, um treinamento que vai fazer muito sentido para você e muitas vezes até mudar a sua vida, né? Então, conversa com a ProWay, tem marketing, tem publicidade, o que mais que tem lá? Tem moda, me ajuda aqui, Design, arquitetura, design, arquitetura. gestão, Com certeza administração. você vai conversar com eles e vai encontrar algo que realmente vai poder mudar aquilo que você está fazendo. Conversa com eles, são pai, mãe, vovó de um projeto chamado Entra 21. Há anos vem educando jovens, tirando os jovens para educação na tecnologia. São quase, acho que passaram já de 7 mil jovens que aprenderam tecnologia através deles. Eles realmente são muito capazes e são um fenômeno naquilo que fazem. Obrigado por apoiar o projeto desde o início, tanto ao Guilherme, tanto ao Sérgio, tanto a Nayara e todo o time da ProWay, que toda vez que a gente vai lá, a gente se sente tão em casa e abraçado. Obrigado mesmo. Também tem a escola, né, e tem a fábrica de software, né, a fábrica de software que é a Premier Soft também, que apoia esse projeto. Premier, para quem não sabe o que uma fábrica de software faz, é software. Então, tá buscando uma melhoria no teu processo, tá buscando um aplicativo, quer buscar algo que mude, né, o desempenho geralmente da sua empresa, conversa com a Premier, que certamente vão encaixar algum programa com vocês. Eles têm um programa, não falei na última vez, mas eles têm um programa que chama Outsourcing. um outsourcing, ou seja, você vai contratar eles e eles conseguem aumentar o teu time por algum motivo sazonal e depois você consegue devolver. Quase como se você alugasse um squad, né, um time de desenvolvedores para poder melhorar ou dar mais velocidade para uma entrega de tecnologia que você precise. Tem que seguir eles no Instagram, que a sede deles ficou Ficou bizarro aquilo, né? A sensacional, sede deles, para quem não viu, segue eles no Instagram, que realmente, né, até a ProWay, que é @ProWay, né? Aham. E a Premier segue porque eles estão assim crescendo demais, precisando de mão de obra também. Se você está precisando trabalhar na tecnologia, conversa com eles também, que eles são sensacionais. Obrigado em nome do Rodrigo e também do JP por apoiar esse projeto. Também a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Vende muito, tá hoje na BR-470 em Blumenau, tá também em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. E agora, depois de eu reclamar que o lugar deles é horrível, ruim de chegar, que é lá na BR-470, eles montaram agora uma loja no centro da cidade de Blumenau, na rua 7 de setembro, na frente do Hotel Rimenblau, do lado da antiga Royal, para quem tem mais de 80 anos vai saber do que eu tô falando. Pouquinho depois da ProWay, né? Aquele prédio majestoso da ProWay, pouco depois da ProWay à esquerda, Isidoro Automóveis Blumenau. Se você quer vender, né, principalmente quer vender carros, conversa no isidoro.com.br, mesmo que não sejam dessa região, vai lá, tem um clique do WhatsApp ou no chat, que eles vão falar com você e vão até você para avaliar o seu carro e também se quiser comprar, também por ali. Obrigado demais ao seu Isidoro, Dona Eli e também ao Fernando por ter apoiado, demorou, mas apoiou esse projeto, obrigado demais aí, em nome de toda a Isidoro Automóveis. E para finalizar, esses caras que nos abraçam aqui, que é a CRW, que faz, que eu já lido com eles, eu contrato eles há tanto tempo através da Bluesoft, SC Angels, que é a CRW, tecnologia e inovação através do seu evento. Pensou em evento,
quer comunicar com o nome da tua empresa impresso lá na frente, não vai fazer cagada. Conversa com a CRW, se por algum motivo louco, eles geralmente estão muito ocupados, por algum motivo eles não podem atender, eles te ajudam até a encontrar um fornecedor quando eles não podem. Então eles são muito, mas muito bom na entrega do seu evento. O seu evento vai falar de uma forma extremamente profissional, que eu acho que é geralmente o dono de uma marca, ele no fim, quando ele quer um evento, é isso que ele busca. Obrigado ao David, Kleber, todo mundo aí que apoia o projeto do Antes Tarde do Que Nunca. E para finalizar, eu quero agradecer o apoio da AMP, né, que é a nossa casa hoje em dia, que nos recebe aqui hoje, o estúdio é dentro da AMP. Até você vai saber mais sobre esse estúdio agora, o estúdio do ATDQN. Então você vai saber um pouco mais sobre isso. E também a Economia SC, que a gente tem uma coluna só nossa lá e está o tempo todo reproduzindo os nossos conteúdos aqui. Vai saber o que do ATDQN? Vai ter um estúdio ATDQN. Onde? Vai ter algo. Onde o senhor está vendo Ah, aqui. não, ok, não. Vai ter algo novo aí. Então nos tá, próximos tô sabendo. meses a gente vai. Tá no elevador vai passar. já, fiquei de cara ali, Eles né? não me comunicam. Mas- Desculpa, Pancho. Pancho, com quem que a gente tá falando aqui? Quem é o meu chefe, cara? Quem é teu chefe? Teu É. chefe é o Guilherme Tomil, que está aqui com a gente mais uma vez, né, Guilherme? Uma vez por mês Aí, o Guilherme está salva por de aqui, palmas todo aí, mundo ó. batendo palma aqui atrás, muito bem. Tem barulhinho de palma também? Vai ter, né, Maria? Ela nem Cara, sabe. que barulho é esse de palma? Tanta gente, cara. O Guilherme Tomil, que é da ProWay, está aqui mais uma vez com a gente. Vai falar um pouquinho também de empreendedorismo na juventude, né? Jovens empreendedores. Ele que é vice-presidente, né? Vice-presidente do CEGESC. Da CEGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina. Aliás, uma entidade que tem uma história grande já. Eu lembro quando eu fazia assessoria para a CIB, já tinha CEGESC forte ali, né? Aham. Faz tempo já, né? Já tem, na verdade, agora 24 anos esse ano, né? E Uma adulta já. a gente já tá uma cara aí nesse ramo, vamos dizer assim. Bacana, bacana. Tu vai ser presidente ano que vem? É isso que É, acontece? na verdade, assim, toda entidade, a gente procura fazer, como é associativismo, a gente procura fazer sem brigas, vamos dizer assim, né? Então a gestão Consenso, né? Tudo no consenso, um consenso. Então é uma gestão de Eu achei 3 que era anos. até uma arrogância tu falar você presidente, 40 chapas lá, você presidente. Não, eu vou abrir bastante ali para que o pessoal conheça um pouco de como é que funciona o movimento Jovem Empreendedor, mas é uma diretoria de 3 anos. Então, quando eu soube que eu estaria como... surgiu a oportunidade, me falaram, olha, vai ser um mandato de 3 anos. No primeiro, você fica como diretor executivo, você vai aprender muito mais o movimento, vai ter que se aprofundar. Vice-presidente, você vai começar a montar a sua chapa, daí, né, com todos os diretores, e daí para finalizar como um presidente. Então, é um processo bem interessante, mas muito intensivo. Muitas das associações que a gente tem aí, o pessoal que trabalha com isso, faz geralmente mandato de 2 anos. Né? Então, o movimento, ele acelerou esse processo e hoje funciona assim, né? Quem vai entrar como presidente fica 3 anos nesses degraus. Uma escada, né? Uma pra escada poder, que poder funciona. aprender. O presidente vai automaticamente sendo preparado para isso, né? Porque- Exatamente. E a gente faz um processo, o presidente já trazendo, né, sempre o vice, o diretor, para entender tudo o que está acontecendo. A pessoa que está na frente vai puxando. Hoje é a Pâmela, lá de São Miguel do Oeste. Né? Poxa, Então, caraca, que legal. eu tô aqui em Blumenau, né, a Pâmela lá em São Miguel do Oeste, e o nosso diretor executivo hoje é de São Bento do Sul, né, lá de São Bento. Caraca, que Então- estadualizou mesmo. A gente sempre procura fazer isso. Né? A gente olha muito, o nosso estado ele é muito grande. Quando a gente olha para Blumenau, principalmente, a gente entende que a gente tem várias frentes de mão de obra aqui, né? Eu posso entrar ali na CI, né? Na associação, na CIB, né? Associação CIB. Empresarial. Eu posso ir lá no Centro de Inovação, né? Conversar com o pessoal, se eu sou mais da tecnologia. A gente tem vários cases aí da área design, né? Fashion Lab, etc. Se eu quero... CMC. Exato. Se eu sou mulher, quero ser empreendedora, tem um movimento de mulheres forte aqui, etc. Agora, dentro do estado, quando a gente olha as cidades, tem várias dessas pessoas que querem também, né? Eu tenho uma ideia, eu quero um negócio, etc. E não tem um suporte tão grande. Sim, Não verdade. sabe nem por onde começar, né? Exatamente. E o que acontece? Toda cidade tem uma igreja, uma Câmara de Vereadores e uma prefeitura. Isso tem. Agora, vamos dizer assim, um lugar para o cara poder ir lá, se encontrar, Uma conversar, associação, né? uma entidade, associação, Incubadora, etc. né? Uma incubação. E não tem. Né? Então, Tem cidades que não tem, as pequenas. exatamente. O que a gente procura? A gente procura fomentar. A gente procura trazer.
A gente tem aqui em Blumenau várias opções, mas em muitos lugares não tem. Uhum. Então, dentro do estado existem pessoas assim incríveis, realmente, Legal. vivendo um estilo de vida bem diferente do nosso. Isso é uma coisa muito importante, criando os negócios muito diferentes do nosso e dando certo, né? Então, aqui a gente tem uma mais industrial, mais comercial, serviços, etc. Agora, principalmente serviços. Mas o resto do nosso estado é bem diferente em relação a isso. Sim, tem toda a questão da pecuária, de frango e porcos que vêm lá Sim. do oeste, Madeira, leite, metalurgia no norte, metalurgia. enfim, turismo em todo o estado praticamente. Tem muita coisa realmente Tem muita diferente. coisa. Quantas pessoas fazem parte do conselho hoje? Hoje a gente está com 2.300 pessoas Caramba! nucleadas, Aham. ou seja, cadastradas, Entendi. certo? Só que dentro dos nossos eventos vai mais que isso. Ah, é? Caraca, eu ia dizer, Eu ia dizer que não. vem 10%. Exatamente. tá ligado? 200 É, participam, assim, de fato. Mas É, não, é contrário. não, Que então. geralmente é assim, né? Não, é o que... Vamos lá. É assim, a gente tem 2.200. Desses 2.300, durante o ano, os eventos têm mais ou menos 200 pessoas. Ah, entendi. É isso. Só que vai mais do que as cadastradas. Por quê? Ah, entendi. Vai Na verdade, aparecendo vão novas... 70, 80 dali cadastradas e esses caras trazem mais umas 100 pessoas. Exatamente. Entendi. E daí o movimento é muito... Ele rotaciona, né? Aham. Então, a pessoa que está aqui esse ano que vem talvez já não esteja, né? Então, o caminho para que a pessoa possa entrar nisso é dentro da cidade, dentro do núcleo da cidade. Uhum. Né? Então, aqui em Blumenau, a gente tem a CIB Jovem, mas além da CIB Jovem, a gente tem a CDL Jovem e a Sim. AMP Jovem. Uhum. Né? Tem todos esses... É jovem mesmo, porque às vezes eu vejo uns caras lá que já... É, Mas é que pensa que hoje os 30 são os novos 18, Entendi, é aliás. verdade. É isso, nova né? adolescência. Então, o cara tem 30 anos de idade, é jovem. Já, 35 é entendi. jovem. eu acho que a gente sempre brinca, né? A pessoa tem que se sentir jovem e querer trabalhar. Legal. Porque a gente tem muito projeto. Né? Nós temos projeto tanto aqui para a CIB Jovem, né? A CDL e a AMP também tem os seus projetos. A gente se uniu muito aqui. Uhum. Né? Eu acho que foi na gestão até que eu e a Gianni, né? A Gianni é corretora de imóveis aqui de Blumenau. A gente começou a conversar muito com o pessoal da CDL, o pessoal da AMP, vamos fazer evento junto, vamos trabalhar junto. E já tinha um projeto que acontece todo ano, que é o Novamente. Não sei se Aham, vocês já sim, ouviram falar. Sim. Novamente, a gente leva empreendedorismo para as escolas, É legal. né? Então, a gente procura em escolas que não tem essa matéria. Uhum. Hoje tem uma força do próprio Estado, né? A gente tem que também aplaudir essas ações da Acho prefeitura, que foi o do primeiro, governo. foi o primeiro público, estado no Brasil, né, a implementar o Exatamente. E o que eles conseguem? Hoje eles não conseguem fazer como eles gostariam, né? Esse movimento de colocar uma matéria simplesmente, por quê? Tem que colocar a matéria, tem que estar na grade do MEC, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e etc. O que a gente chega lá na escola? Traz um case real, o cara dá uma palestra sobre o negócio e depois a gente chama eles para o dia D, que é um evento que acontece lá na Rivage. Esse ano passado, no caso, foi recorde, a gente colocou quase 500 pessoas lá dentro. Caramba. Aí a gente trouxe, né, o cara da Zeus do Brasil. Uhum. Foi Meu pai tá... maravilhoso. Aliás, tá agendado já eu com ia ele? achar. Tá agendado com ele já a entrevista? A Maria tá agendado com... Tá conversando. Ah, legal. Estão conversando. Tá. Tudo bem. Mas assim, o Rafa tava lá com a gente, Sim. o Tomil tava lá e o cara da Zeus tava lá. E foi assim, foi incrível, tá? incrível. Foi uma energia muito boa, assim, ele tem muito pra falar, assim. Mas Entre a lágrima e a alegria, né? Ele conseguiu fazer uma hora Rafa assim, chorou. cara, que entre a lágrima e a alegria. Ele Não. conseguia te carregar pro passado, pela Sim. dificuldade e falar das coisas boas. Eu achei sensacional. eu acho que ele, como paizão, foi uma paizão da galera, assim. Uhum. Foi uma parada, assim, sério, sem quem estava lá só pôde ver, assim. E o que a gente tem como experiência que eu quero trazer muito, assim, né? Eu tô com 29, né? Vou fazer 30 agora, né? Então, dentro dos cargos que a gente tem dentro do movimento, vão até 39. Uhum. Ou seja, eu teria 9 anos ainda para poder construir cargos, etc. Quem constrói uma empresa muito novo, o que a gente tem como... A gente já sabe, a gente mapeou isso pelo estado inteiro, não é só em Blumenau. O cara não tem dinheiro e o cara não tem tempo. Então, basicamente, Tempo e dinheiro, ou seja, não tem nada. não tem muita coisa. Fiquei só pra mim, mas Então, assim, ele tá ali vivendo para a empresa se ele começa muito cedo. E isso é, tecnicamente, um problema, porque uma das coisas que a gente precisa trabalhar nele é, se tu não delegar, se tu não conversar com outras pessoas, tu vai ficar nisso para sempre. E no começo é bem natural, até a pessoa quer centralizar tudo. Quer tudo, quer ter
controle Controle de de tudo, tudo, né? É complicado. E uma das primeiras coisas quando tu chega na CIB é, por exemplo, na CIB ou qualquer outra entidade, Núcleo de jovens empreendedores, né? eu não sou mais dono desse negócio aqui. Tem um presidente, um coordenador que vai, às vezes, dar tarefa para mim e eu vou fazer parte de um processo e eu vou precisar ajudar com meus amiguinhos, conversar com pessoas para fazer o negócio acontecer. Uhum. Então, dentro de núcleo, se a gente tem, por exemplo, no estado ali, tem uma cidade, por exemplo, Joinville, tem 100 pessoas nucleadas. Os caras fazem 2 encontros por semana. É pessoal de indústria, pessoal forte, e reunião e etc. Tu vai lá numa reunião que nem essa, tu vai pegar uma partezinha só do trabalho e tu vai começar a entender que tu precisa delegar. Então, quando o cara chega lá com uns 30, 31, a empresa começa a se desenvolver e o cara começa a se desligar para pegar esses cargos que são realmente de uma pessoa que tem uma certa experiência. Por isso que a gente fala do movimento jovem, né? Se pensa, o cara tem que ter 25 anos para entrar. Não é na realidade, entende? Uhum. Qual a experiência que tu tem para estar lá como coordenador? Né? O que tu fez na tua empresa? O que tu desenvolveu? Por isso que cada vez mais tá atrasando a idade para chegar perto dos 39, só para te explicar essa questão Entendi. da idade. Mesmo porque tem gente que empreende com 40, vamos supor, Aham. e é um jovem empreendedor porque nunca foi empreendedor antes. Ele é jovem no empreendedorismo, Exatamente. né? E a exatamente gente isso. aceita com certeza. Com certeza essas pessoas, elas agregam muito. Entendo. Eu queria aproveitar a tua experiência, porque eu te vi sempre muito engajado, né, nas associações. Eu queria aproveitar para quem está escutando e que eu já fui presidente da associação, sou presidente de novo da associação, estou saindo agora e no fim eu vou cair em alguma outra associação. Eu queria que tu dissesse, se conseguisse, dizer para essas pessoas, porque na primeira associação, a minha tarefa, comigo mesmo, foi como é que eu não sou só um boleto. Né? Tipo, eu queria não ser só um boleto. Uhum. Como associação, eu queria representar mais do que um boleto. Uhum. Qual foi o teu ganho real, assim, pro Guilherme, que pode traduzir para essas pessoas? Porra, faz sentido isso. Às vezes pagar alguma coisa para poder participar disso, se tu tiver alguma coisa aí para compartilhar. Porque eu te sinto tão engajado e tão interessado, é porque tu também tá ganhando alguma coisa, né, de forma Com certeza. indireta. E talvez esse ganho a gente consiga traduzir para essa galera, hein? Eu acho que eu posso falar o seguinte, eu tô conversando com vocês aqui, não só porque pelo que eu sou, mas porque eu tenho conteúdo de tudo que eu aprendi. Legal. Então, assim, tu se desenvolve como pessoa em outro estágio. Porque uma coisa é tu se desenvolver dentro de uma empresa, mesmo que tu for dono, mandando nas pessoas. Outra coisa é conciliar e viver meio que num socialismo, aonde que todo mundo tem que estar no mesmo nível. Tu tem que convencer que aquilo é o certo, né? Convencer que é o certo. E outra coisa, tu vai ter que procurar dinheiro igual. Toda associação, todo núcleo, qualquer lugar tu precisa de dinheiro, então tu vai ter que correr atrás. Então, desenvolver habilidade de venda, perdi o medo de conversar com as pessoas, ir atrás de novos convidados, organizar as tarefas. E a outra coisa que eu acho... Delegar. Estar delegado, né? E outra coisa é realmente tu vai aprender a conciliar, certo? Assim, eu acho que tem muita coisa que acabou acontecendo nesses últimos anos, muitos momentos que eu não concordava com as coisas, e daí tu aprende, não que o engolir a seco é ruim, mas que às vezes a tua opinião não ia ser a certa naquele momento, né? Então, que é genial, né? Que é Tipo, genial. Às vezes a gente fica meio, principalmente quando a gente é dono do negócio, acha que o que a gente sabe é a certeza, né? E ter essa incerteza também, eu acho que é importante. E eu acho que a gente trouxe isso muito para o nosso negócio. Hoje, assim, trazendo um pouco para a empresa como o ProWay, um dos maiores delegados que eu consegui trazer, hoje a gente trouxe o ensino à distância, né? Foi o principal projeto que eu agarrei lá dentro. Mas, assim, a parte de venda da empresa como um todo, eu ajudei a reestruturar. E foi olhando principalmente para o estratégico. Então, quando a gente está hoje num novo momento, né? Quando tu conversa com as pessoas na rua, independente de A ou B, algumas pessoas falam: a gente está num momento agora conturbado, não sei o que vai acontecer de cá, não sei o que vai acontecer de lá. Mudança da política e etc. Pandemia, aquela coisa toda, né? É tudo que tu coloca na cabeça. Sim. Sempre tem algo, né? Exatamente. Né? Sempre tem algo na cabeça. E assim, se tu coloca na cabeça que as coisas estão conturbadas, elas vão estar realmente conturbadas. E a venda é exatamente isso. É o que tu coloca na cabeça das pessoas. Como é que tu constrói o teu storytelling, né? Que é utilizado hoje muito no marketing digital. Então, o que eu consegui entender dentro da organização ProWay? É que nós não éramos uma empresa de cursinho ou curso,
mas sim que a gente oferecia uma transição de carreira, uma possibilidade de chegar a um ponto para as pessoas. E tu construir a mentalidade que tu pode fazer isso é também olhando outras empresas e o que as pessoas faziam. Eu olho muito as empresas no mercado, principalmente serviço, comércio, jornalismo, e eles não sabem vender uma ideia. Oh, eu sei bem disso. A gente não foi treinado para isso. Exatamente. Educado É pra a história do dentista que se forma dentista, mas não é aquilo que ele deveria estar formado. Não só Exatamente. aquilo, né? E assim, para que a gente possa aprender a vender uma ideia, a gente tem que aprender qual ideia a gente tem que vender. Uhum. E isso que é o mais difícil. Por quê? Eu estava escutando um pouco dessas mulheres que estavam conversando aqui antes, e elas são No muito... episódio anterior, a Camila Dutra e a Camila Teles do Eu Conecto. Isso, do Eu Conecto. E elas são mulheres muito decididas, são muito rápidas. Uhum. E eu vou ser bem sincero, eu nunca fui assim, desde o início. Eu fui aprendendo Foi uma evolução. a evoluir, entendeu? Então, às vezes, a pessoa nasce, putz, eu quero café o resto da vida. E tecnicamente, tu vai trabalhando naquilo. Sim. Outro não, que a grande maioria Acho que das a grande pessoas... maioria, né? A grande maioria Ah. das pessoas, e é o que eu vejo daí no Sagesc, que as pessoas vão se encontrando. Abre o negócio, vai aprendendo a gostar, vai para uma área, vai para outra e assim por diante, né? E daí vem a parte das vendas, que dentro da tua ideia, daquela ideia magnífica, daquilo negócio que tu estás gostando e etc., tu precisa fazer com que as outras pessoas percebam aquilo, certo? Então, dentro do nosso negócio ProWay, eu entendi agora que a gente não vendia curso, que a gente precisava vender uma especialização. Que eu precisava desenvolver esses treinamentos para entregar alguma coisa que realmente o mercado fosse levar como sério. Sim. Agora, quem eu precisava convencer? Eu precisava convencer as pessoas que eu ia vender ou quem iria vender para mim? Eu precisava convencer a minha empresa sobre aquilo. Claro. Teu time. E daí, É o quando primeiro passo. Né? A revolução começa de dentro, né? Exatamente. E isso que é a grande dificuldade. Porque daí o cara traz, às vezes, consultor para venda, traz isso, para aquilo e que tal. Mas tu mudar, às vezes, a logo da tua empresa, a marca da tua empresa, a forma e a cultura comunicar. organizacional. Uhum. E a cultura organizacional, que daí eu vou trazer outra coisa que elas conversaram aqui, foi muito para uma linha da diversificação, né? Da diversidade. A ProWay é uma empresa plural hoje, né? A forma como a gente se comunica é plural. A gente procura entrar nesse ramo, por quê? Porque é onde a gente atua. A gente entende que existem pessoas diferentes que querem entrar no mercado de trabalho. Aquela coisa do nerd que ia para tecnologia e etc., isso é um mito. Sim. E esses caras, eles bombam. Eles se viram sozinhos. Agora, a gente tem muitas pessoas de diferentes aspectos que querem entrar. E como é que eu posso dar suporte para essa pessoa? Né? Então, a gente tem que olhar nisso. E a ProWay hoje, a forma como a gente se apresenta no mercado e como a gente vende é para abraçar essas pessoas. Uhum. E daí conecta tudo o que a gente conversou até agora. O movimento Jovem Empreendedor, ele traz novas perspectivas. Quando a gente conversa e eu escuto um cara da Zeus, né? Quando eu vou lá nas Segalas, por exemplo, com o nosso patrocinador, eu converso com um cara como ele, né? Eu vou lá na Dusoft, converso com aquele pessoal de lá. Então, tu vai abrindo a tua cabeça. Eu acho que tua resposta, ela conseguiu demonstrar na prática o que aconteceu, inclusive com a ProWay. Exatamente. Né? Então, tu estar na CGESC ou estar numa associação te trouxe tanta informação e tanto convívio com pessoas, né, que decantou em ti essas informações para poder fazer essa transformação, inclusive na ProWay. Né? Porque eu acho que a ProWay, por muito tempo, ela vendia a passagem aérea, não vendia a viagem, né, o destino. Né? Hoje eu vejo a ProWay muito nisso, né, cara? Desculpa, pessoal. O back office aqui tá brigando comigo. Então, e hoje eu vejo que vocês vendem o destino. Né? E a passagem aérea é em cima da... E assim, ó, às vezes eu acompanho ali, inclusive, apoiam podcasts incríveis por aí. Eu vejo, assim, muito do público que assiste, assim, né? Às vezes eu converso com as pessoas, tem uma certa dificuldade das empresas entenderem todo esse processo. E é apoiando os jovens que eles vão trazer, talvez, essa visão disruptiva para dentro das empresas, Total. né?
E Dando uma certa liberdade, né, para esse cara, né? Exatamente, e tudo isso tem um processo, né? Concordo. Eu fui também, assim, eu falo muito assim, fui abençoado, que meu pai é um cara que sempre deu oportunidade, não só pra mim, Uhum. né, como filho, como pra filha dele, que é minha irmã, né, que Uhum. também atua lá dentro, né? Ela também foi coordenadora, vice-coordenadora e etc. A gente sempre esteve em todos os movimentos. E a gente foi conversando com as pessoas que a gente conseguiu fazer nossas empresas crescerem. E quando a gente olha pro estado como um todo, a gente vê isso acontecendo em vários pontos. E daí a gente fala assim, nosso estado é top. Uhum. Né? Eu ia falar um palavrão aqui. Nosso estado Foda. É foda. É. Pronto, é isso aí. Nosso estado é foda. O YouTube ainda não brigou com a gente. O CGESC é o maior movimento jovem empreendedor do Brasil. Caramba. Maior, de todos. E não existe outro movimento como esse no Brasil, seja qualquer outra entidade, não como o CGESC. Nós temos 12 regionais. Né? Tem o Sul, Extremo Sul, Oeste, Litoral, Norte, Planalto Norte, Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, 12 Noroeste. é muita coisa. Existe uma pessoa responsável que hoje está abaixo, eu sou responsável, Uhum. que é um vice-presidente de cada De cada regional. região. E cada vice-presidente, ele conversa com os coordenadores de cada cidade. Tu és o vice-presidente da nossa regional também ou tem outro? Não, eu sou vice-presidente Da da diretoria. entidade. Tá. Daí, dentro da... Hoje é a Bruna, que está lá em Timbó. Uhum. Ela é vice-presidente da nossa regional. Eu já passei também como vice-presidente da nossa regional. Entendi. E o que acontece? O CGESC hoje, ele tem mais ou menos 40 projetos durante o ano. De todos os tipos. Que nem a gente falou do... De um encontro a uma palestra, não? Exatamente. Entendi. A gente tem a questão do Feirão do Imposto, que é um grande, né? Uhum. Mas a gente tem o Geração Empreendedora, por exemplo, que também é para escolas e lugares com assim uma carência muito grande na área de empreendedorismo. A gente leva de graça, é um multiplicador. A gente tem o Semanage, que é a Semana do Jovem Empreendedor. A gente faz os encontros nessas cidades. Por exemplo, semana que vem a gente vai para Rio Negrinho. Então a cidade inteira se movimenta para receber a gente, assim. Que massa. O prefeito vai, legal. os vereadores Ainda vão. mais quando é uma cidade menor, assim. Aham. né? Então, Mas aqui em evento. Blumenau também, quando a gente veio a última vez, o Napoleão Bernardes, o presidente da Câmara de Vereadores, estava todo mundo lá para receber Eu a queria te gente. fazer uma pergunta, né? Talvez para muita gente ainda é distante, né? Como é que faz? Onde é que essa pessoa vai, né? O que ela pode fazer para se aproximar de um movimento desse? Então, ela tem... E qual é a pessoa perfeita? Como assim? Como assim? Geralmente tu vai olhar e vai dizer, não, cara, não tá no teu tempo ainda. Existe Aham. isso ou não? Não existe. Tá. Isso não existe. A pessoa só precisa o seguinte, tem algumas pessoas que elas entram no movimento e deixam o seu trabalho de lado. O movimento, ele tem que ser o hub. Como eu falei para vocês aqui, tudo que eu falei de vendas, por exemplo, ele tem que seguir de algum jeito. Tem gente que começa a ganhar muito dinheiro no movimento, né? Porque começa... Se conectar, A vender Ana o Bilbao, serviço. ela trabalha, né, com a Serumar. A gente teve ela aqui. Exatamente. E os sócios dela eram do movimento. Eu Legal. não sei se alguns ainda continuam sendo. Então, ela construiu uma empresa por causa do movimento e ganha muito dinheiro por causa do movimento. Mas tem pessoas que são diferentes. Se começa e inicia na cidade, né? Então, por exemplo, aqui em Blumenau, em Timbó, em Dayal, Gaspar... Tá aí já um motivo por quê, né? É, Dá pra ganhar dinheiro, né? exatamente. Se conectando, Fazendo os negócios, né? Mas esse não é o pato principal, Sim. né? Então, o cara vai lá para conversar. Aqui, então, tem a CIB, se associa à associação, que existe uma série de vantagens por estar ligado à CIB, é muito importante, né? Os eventos, treinamentos e tudo aquilo que, por exemplo, tá procurando na internet, tá pagando 3 mil reais para um cara que ele vai falar uma vez na semana contigo, eu acho que é legal. Eu já fiz vários treinamentos, né? De grupo primo a qualquer outro... Mas, assim, a vivência é muito melhor. Na minha opinião, né? Eu sou mais do tete a tete. Então, você vai se associar à CIB. Lá tem vários núcleos e um deles é a CIB Jovem. Você estando nucleado como a CIB Jovem, você participa das reuniões da CIB e daí você pode entrar e fazer parte do CGESC também. O CGESC só aceita gente que faz parte de núcleos de jovens empreendedores? Exatamente. Já? Não A sabia. gente, inclusive, Mas e nas cidades pequenas que não tem? Então, daí as cidades elas se juntam. Ah, tá. Por exemplo, Mondaí é uma cidade lá do oeste que se junta... Cara, é a cidade mais quente que eu já fui na minha vida. A cidade é que É o nem... Mato Grosso de Santa Catarina. Não, é assim, ó. É que nem Blumenau, o centro, A assim, panelinha. só que ele é todo fechado. Tu olha a montanha pra tudo quanto é lado. Cara, tava 40 graus. Eu entrei no restaurante, eu pensei, vou abrir a porta gelada, assim.
Quando passou o garçom, assim, ele tava pingando. Eu falei, cara, não tem salvação aqui. Temperinho. Não tem salvação. Mas, enfim, essa cidade, por exemplo, Mondaí se junta com uma outra cidade ali do interior para fazer o núcleo. Então, eles fazem dessa forma, assim, né? E então, tu entra dentro da CIB, tu começa a participar das reuniões e pode participar do CEGESC. No CEGESC existem vários cargos de diretoria. A gente tem 20 diretorias lá. Então tem de tudo. Tem sustentabilidade, tem comercial para os patrocínios, né? Diferentes áreas, né? Administração e etc. Então isso ali faz com que o cara aprenda várias coisas dentro do movimento. E ele paga alguma coisa? A associação daí? Ele paga a associação. Hoje, nem sei quanto é que tá na CIB, né? Mas é por tamanho, né? Então quanto menor, menos tu paga, quanto maior, né? Quanto mais tu fatura. Número de funcionários? O número de funcionários tem uma série de regras lá, né? Mas o núcleo jovem, se você for nucleado, você não paga nada para participar das reuniões. É bem... E eu acho que é importante, né? Eu acho que muita gente me pergunta isso, lá, principalmente no Instagram, galera. Como é que eu faço para encontrar esses eventos? Não sei o que. É nisso aí, né? Tipo, tanto dentro de uma associação, aí tu vai saber, né? Isso. Acho que esperar que o evento vai te encontrar dentro da tua casa, lá no começo do Garcia, não vai acontecer, fácil, né? Pega isso aqui, segue no Instagram todo mundo e pronto. Não tá difícil hoje para te encontrar. A gente faz aí também, o que a gente procura fazer com o CEGESC, né? A gente procura fazer que o CEGESC seja essa ligação, né? Então, o evento do CEGESC sempre é maior. A gente tá agora com recurso, né? A gente vai começar a patrocinar também, né, esses eventos para ampliar a visão dentro do marketing, né? Então o pessoal vai lá para São Bento do Sul, ele pode ir nesse evento. Então são 2 dias de evento. Primeiro dia de evento, então a gente sempre conversa com empresários da cidade. A gente sempre fala, o evento é da cidade. Tu vai lá para conhecer São Bento. Entendi. Tu vai lá para conhecer São Bento, né? Desculpa. Rio Negrinho. Rio Negrinho. Já começou a Segunda Guerra Mundial ali entre São Bento e Negrinho. Já começaram a brigar. Eles já se odeiam, agora ferrou. Tu vai lá para conhecer Rio Negrinho. Então tu vai conversar, né, e ouvir empresários da cidade, vai ouvir a palavra do prefeito da cidade, vai ver o pessoal da cidade fazendo o evento. Então nesse primeiro dia é isso. No segundo dia, ou a gente visita empresas, ou a gente faz uma gincana, faz alguma coisa no dia, né? Então das 8 ao meio-dia, na sexta, inclusive vai ser quinta e sexta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma gincana, sexta-feira de manhã, né? Não sei quando é que esse podcast vai pro ar. Vai antes. Um pouquinho antes, Terça-feira, então vai ser na semana ali. Nesta semana. Nesta semana, na sexta-feira, a gente faz a gincana. E daí, no final do dia, na sexta-feira, é o nosso encontro. Daí a gente dá as diretivas, a gente faz pesquisas, conversa com o pessoal. Os coordenadores de todas as cidades, eles sentam em U na nossa frente. Então fica nós na executiva aqui na frente. E quando tu vai olhar o que tá lá, é gente de todo o estado. Sim. Tu pode voltar pro cara, eu sou de Blumenau, eu sou de Florianópolis, eu sou de Joinville, tipo, eu sou de São Miguel do Oeste. É mais ou menos assim. Então é um lugar para você também ir e se conectar com isso tudo. É heterogêneo, assim. É heterogêneo. Qual que é a maior dificuldade, cara, do CEGESC da vida, assim? A nossa maior dificuldade é manter todos os coordenadores ativos com o movimento, né? Então, a gente tem algumas cidades realmente assim que não tem nenhum tipo de incentivo e etc. E a gente luta contra isso, né? Então, conversando com os caras, trazendo para cima e etc, fazendo realmente um trabalho de pai ali com eles, para que eles entendam que fazer parte do movimento é melhor, né? Vai ajudar o negócio tem deles. Muita gente que acha, né? Vou ter que abrir mão do tempo da minha empresa para fazer parte do negócio e... Mas o ganho indireto é fortíssimo, né? E é aí que entra, né? Vamos falar de negócios principalmente. E eu acho que esse é o cara que já não é perfeito, né? O cara que precisa ser convencido, geralmente é o cara que não... Geralmente 90% das pessoas que entram no movimento, elas não conseguem falar assim em público. Então, vamos imaginar o seguinte, tem 200 pessoas lá. Às vezes, tu tá falando ali também pro prefeito ali sentado e etc, né? O cara começa a se tremer ali na frente. Né? Então, a gente teve um caso, por exemplo, final do ano passado, foi em São João do Oeste. Nem conhecia essa cidade. Não conheço. Não conhece? É a cidade com o maior número de pessoas falando alemão do Brasil. Olha... Eles têm... que é Pomerode aqui, ó. Baita mentira. 90%... Não fala, Pomerode é incrível. Não tô dizendo que não é incrível. Eu acho que é por número de habitantes, né? Tem 6 mil habitantes. Né?
92% das pessoas falam alemão. Caramba. Eles na escola, desde o pré, eles aprendem português e alemão. São João do Oeste. São do João do É Oeste. de onde isso? Isso é lá depois de São Isso, Miguel cara, do vamos Oeste. ver. Não, Essa depois de cidade- São Miguel do Oeste não pode, porque São Miguel São do Miguel Oeste tá na é- fronteira. Não, mas tem depois de São Miguel do Oeste e tem algumas cidades ainda. E São João do Oeste é quase na Dionísio fronteira. Cerqueira e... tá certo. Tá lá. E daí, essa cidade, inclusive, ela faz tríplice fronteira entre Rio Grande do Sul e Argentina, um negócio assim. E a gente foi lá nessa cidade, né? Laclelo. Conhece Laclelo? Derivado do leite? Exatamente. Sim. Conversei com os caras que são donos disso aí. Que legal. A história dos caras é que eles construíram... Eles são de São João? São João. A empresa de São João? Exatamente. Caraca, E que loucura. eles bancam lá pra ser lá. Não tem nem noção. E eles tinham um frigorífico e eles tinham que, enfim, dar mantimento pros animais do frigorífico. Eles compraram lá uma empresa lá que fornecia o soro do leite. Eles resolveram pensar o seguinte, cara, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa empresa e vai fazer queijos pra nós, mas coisa boa, que a gente quer comer mesmo, um requeijão que a gente quer comer, enfim, uma nata. E daí criaram a Laclelo. E daí começaram a vender esses produtos. Já que a gente gosta de comer, vamos começar a vender e tal. Os outros vão gostar também. Vão gostar também. No final das contas, assim, em resumo da história, essa empresa foi premiada, né, como o melhor requeijão do mundo. Ah, é? E essa história também é engraçada, porque ele foi pro campeonato do requeijão com uns requeijões especiais. Então tem o requeijão dele normal. Engraçado essa frase, né? Ele foi pro campeonato do Campeonato de requeijão. Mas tem campeonato de tudo, né? Tem, Imagina. Sim. Bebida, chocolate. Isso. Aí ele foi lá fez um especialzão lá, né, um requeijão, e levou lá para um campeonato. Ia ser uma edição limitada, ia vender por um valorzinho a mais. Uma companhia da aérea nossa aí simplesmente desapareceu com o negócio. Né? Caraca. Sumiu, extraviou e tipo, não sabia onde estava. O produto? O produto que ele tinha levado pro campeonato. Meu Deus. Só que ele tinha levado numa mala uma amostra menor, que era o requeijão normal. Sim. Que era pra, tipo, enfim, entregar pra a galera de investimento e tal. Ele pensou, cara, vou colocar isso aqui mesmo no campeonato. É o que eu tenho, né? Ciência, né? É. Lógico. E o requeijão que a gente já comia foi o campeão. Tipo, não o especial. Não precisou ser campeão da- especial. Legal. E daí essa é a história. Mas enfim, é o tipo de coisa que tu encontra indo nesses movimentos. Cara, que legal. É o tipo de informação e tu sai muito energizado cada vez que tu vai, assim, né? E eu acredito que é um processo, um período de tempo, né? Mais ativo, menos ativo, né? Exatamente. Né? A Ana, que vocês conversaram aqui, fez parte do movimento, hoje não faz mais, faz outras coisas. Sim. Né? Eu, por exemplo, fiz um intercâmbio há um tempo atrás. O intercâmbio foi um período de tempo, tu aprende, tu vai, vive com outras pessoas, mas termina. Né? Ele não é um processo eterno. Então, o CEGESC, os Jovens Empreendedores, é um momento de passagem. É esse que é o mais importante. Né? Tu aprende as coisas, tu fica lá durante alguns anos, etc. Gera valor Sofrendo também. aquilo. Gera valor e daí tu começa a pensar qual que é o meu próximo passo. Depois daqui, o que eu vou fazer, né? Então é mais ou menos assim que a gente entende. Né? E no começo tu falou, mas eu não sei se eu entendi direito. Esse ano não, mas no ano que vem tu vira presidente daí. É. Aí do CEGESC de Santa Estadual. Catarina. Do Movimento Então, Jovem de Santa E aí Catarina. tu vai ter todos os 12 vice-presidentes. Daí na verdade assim, hoje já tô com os vice-presidentes, mas eu fico presidente do movimento como um todo. Então eu fico como, assim, coordenador de tudo isso. A gente, o CEGESC, está dentro da FACISC, né? A FACISC, por exemplo, ela é a federação do nosso estado. A Federação das Associações Isso. Empresariais. A CIB, por exemplo, Faz parte da FACISC. faz parte da FACISC, Isso. né? Então, semana passada, 2 semanas atrás, eu fui lá visitar o presidente Sérgio da FACISC, né? Que é um cara também, assim, tipo, top de linha, né? Um cara incrível, assim. Viemos lá para conversar algumas coisas com ele, né? Dinheiro. E, enfim, a gente apresentou todo o projeto, porque, assim, como eles têm vários braços, eles nem lembram tudo que a gente Tem faz. que revisitar, né? Tu és Então- mais um braço, né? Que tá lá. E então a gente faz parte. E daí, quando eu entro como presidente, eu já entro com toda a diretoria formada. Então são pessoas que continuam, outras que começam novas, etc. Então durante o ano de 2024, né, então 2023, eu vou estar como presidente do CEGESC, assim, como um todo. E eu queria, mais uma vez, aproveitar a tua prática, né, para alimentar aqui.
tu sente, agora como presidente, eu acho que aumenta ainda mais o teu tempo de dedicação, né? Como é que tu sente isso? Tipo, tu acha que isso... É óbvio que tu vai responder positivamente, mas, cara, qual é o controle que tu tens com Não, e vamos relação lá, a isso? em algum momento passou pela tua cabeça, porra, não tá dando pra conciliar as coisas. É, isso aí. Quero sair, vou sair, tipo, da empresa ele não vai largar, Ano passado, querendo ou não querendo, vocês tiveram um desafio, falando de ProWay em si, vocês tiveram um desafio de estadualizar um programa que, pô, já era um negócio, né, regional gigante. Agora estadualizado, isso já é um desafio enorme, bizarro, né? Então, como é que tu equilibra esses pratos, cara? Eu acho que vai perguntar depois qual foram as nossas maiores dificuldades, né? E eu vou falar já antecipadamente, né? 2017, entre 2016 e 2018 foram os nossos anos mais difíceis, assim, que eu participei dentro da empresa, né? Da ProWay, no caso. Da ProWay. Então, durante esses anos, a gente vinha em ritmo de crescimento, né? Então, assim, se tu cresce, por exemplo, 10% esse ano e quer crescer 10% no ano que vem, assim, só faz a conta como é que é esse crescimento progressivamente. Sim. A empresa ela vai indo assim e o teu faturamento vai bombando, entendeu? Claro. Então, se tu tem um momento de estabilização, tu começa a ficar bem preocupado. Então, para nós ali foi nesse momento. A situação política era complicada e estava entrando como muito forte no nosso mercado como um todo esse negócio do ensino à distância. Certo? Verdade. Ensino à distância, ele demorou para engatar no Brasil, mas aconteceu uma coisa também que foi a entrada da Croton forte no mercado e um projeto de lei que foi aprovado que liberou, né, tecnicamente, entre aspas, assim, a criação de mais universidades online. Os nossos concorrentes, que eu digo, são qualquer coisa que faça o cara fazer qualquer coisa além do nosso treinamento. Sim. E isso é importante falar. Durante esses anos, a gente teve que aprender muitas coisas, né? Além de transformar e criar o ensino à distância, a gente teve esse processo que eu falei antes de melhorar o que é a ProWay. Quando tu quer vender uma coisa diferente, tu precisa ser diferente. Né? Se você quer, por exemplo, se vender como um cara que quer andar de shorts, tu precisa ser esse cara de shorts, entendeu? Então ninguém fala, pô, o Rafa tá andando de shorts. Porque o Rafa é isso. Então a gente já entende, olha pro Rafa e... No começo não, mas depois a pessoa diz, cara, mas é isso, não tem mais o que eu falar sobre isso. Exatamente, entendeu? Só que assim, muitas empresas elas não passam por esse momento e às vezes passam na dificuldade. Foi um pouco do nosso caso. Então a gente reestruturou várias coisas. Desde comissão das pessoas, da forma como a gente olha, a energia do ambiente. E, obviamente, o ponto central, final disso tudo, era que a gente estava mudando de sede também, que é o que a gente está lá dentro do Tarumana. Maravilhoso. Que é um investimento... Que foi um investimento muito grande. Só que assim, ó, a gente viu, inclusive o Rafa fez um trabalho belíssimo aqui em Blumenau, que existem muitos centros de inovação pelo estado que são desabitados. Poucos. Poucos, não tem nada dentro. E graças a você, principalmente, a gente tem que todo falar. Todo ecossistema. Mas assim, que conseguiu colocar, vamos entrar, vamos bora. E conseguiu fazer que aquilo ali ficasse habitado e hoje é um exemplo, eu acho que pro estado todo. É um sucesso. O estado inteiro. E a mesma coisa, você mudar de sede sem estar com a casa pronta. Sem estar com o espírito dessa nova casa. Sem o software tá ajustado, né? Mudar o computador sem o software tá certo. Exatamente. E durante todo esse processo, né? A minha irmã também ficou grávida durante esses anos. Eu fui recebendo muitas atividades e eu e meu pai, a gente começou a ter bastante ligação para que a gente pudesse desenvolver a empresa de uma forma diferente. Trazendo as pessoas com responsabilidade, né? Ou seja, a gente tem lá uma pessoa que é a nossa gerente, que a gente pode confiar. A gente tem várias pessoas que a gente pode confiar. Hoje, quem traz as ideias para nós são os próprios colaboradores. Então, a gente tem um programa lá que eu precisava falar também. Não sei como é que tá o tempo, não olhei. Ainda não levantaram ali. Mas, assim, eu tenho um programa de formação que é para os mais jovens, né? É o Tech Explorer. A gente desenvolveu esse projeto, né? Eu trouxe, inclusive, ele. Só que quem traz todas as rédeas das ideias hoje é a equipe que está fazendo ele. Sim. Né? Que é a Caroline, a Isa e tal. Toda semana elas vêm com uma ideia nova. Nós pensamos fazer isso aqui. Bora. Pode pensar fazer isso aqui, bora. Mas como é que vocês vão fazer? Bora. É só assim. E daí vem o CEGESC. Então, possibilitou isso, você ter a cabeça aberta para você tivesse um time forte, para que em alguns momentos você pudesse realmente sair da empresa,
para aprender e voltar com esse aprendizado para a empresa. Uhum. Porque se eu vou lá, eu não aprendo nada, trago para mim e não retorno, ele não funciona de nada. Se eu não trago negócios, se eu não trago aprendizado, se eu não melhoro como pessoa. E nessa tua falta, o espaço é preenchido. Exatamente. Né? E é claro que tem que ter uma E aí boa... tu percebe se tu não és essencial. Mas Não, eu exatamente. até brinco, Pro né? negócio. Eu prefiro ser extremamente incompetente quando eu acho alguém super competente. Ah, sim, Porque com aquela certeza. pessoa que encaixou aquele espaço que era meu naquele momento, Lógico. encontrou o espaço dela, né? Então, eu acho isso, Exatamente. dar esse espaço para alguém encaixar nesse espaço também é importante, né? Tu tá no CGS que é importante para alguém lá e dizer, não, já que o Guilherme não tá aqui, eu vou resolver isso aqui. Faz sentido. A gente olha hoje, né? Quando a gente vê algumas coisas na internet, assim, a gente olha aqueles bilionários, por exemplo, né? Eles colocaram pessoas que fariam o trabalho que ele estava fazendo melhor que ele. Uhum. Então, quando, por exemplo, colocamos lá uma gerente na área comercial, eu já sabia que ela iria fazer o trabalho melhor que eu. E eu falei, quando ela estava saindo de onde que ela estava fazendo, que era a venda, eu falei assim, cara, essa pessoa que vai entrar no teu lugar vai fazer um trabalho melhor que o teu. Claro. E assim é o processo, né? Você trazer sempre pessoas que vão melhorar aquilo que tu fez. Uhum. Porque se tu chegou, sei lá, nesse nível de escada, tu quer que vá pra cá. Então tu vai trazer essa pessoa. E para Então, isso precisa tirar a vaidade da frente. exatamente. E complicado daí isso. vem todo o processo que a gente teve. Eu sei que tem empresas que são mais rápidas, Uhum. mas a ProWay, querendo ou não, ela tem 28 anos. Então a gente tem uma estrutura, né? Um pezinho nos anos 90 ali, Sim, sabe? que é difícil Né? largar, É né? natural, é natural. A forma como o Tomil trabalha, né? Que graças a Deus a gente tá vivo também por causa disso. A forma como ele trabalha, que não é tão Sim. dinâmico, a gente sempre tem que analisar o que a gente vai fazer. Uhum. Então, todo o processo começou quando a gente ia cair. A gente aprendeu com isso, a gente reestruturou todas as coisas, a gente desenvolveu um time mais aberto às oportunidades, Mais influente. a gente desenvolveu as pessoas e a gente procura sempre estar se desenvolvendo. E o CGESC é uma dessas formas. Sim. A gente procura, não só eu, né? Imagina assim, olha a tua fala, né? Esse cara lá da Laquilelo falando sobre essa história. Olha, tu poder escutar uma história dessa, entender como é que foi, como é que ele Conversar com o cara resolveu. pessoalmente, Exatamente, procura ele, como é que ele resolveu, porque no fim, empreendedor, ele resolve o problema. Né? Eu Aham. acho que devia estar até no crachá do empreendedor, ele é resolvedor de problema. Né? E no fim, tu entender a história dos outros te medica, né, antecipadamente a resolver os teus próximos problemas. Né? Então, o CGESC é um pouco disso. Né? É uma grande escola coletiva, né, que tu se informa. Eu preciso finalizar. Agora deu os 45. Eu queria só falar uma última coisa, como Manda. aproveitando que eu tô falando aqui, né? Também uma coisa que eu sempre bato muito na tecla é a questão da saúde, sabe? Hoje eu converso com amigos meus, enfim, várias formas de trabalho diferente e tal. Não se olha muito para isso. Ou se olha para a saúde simplesmente como um corpo estético, né? Eu acho que todo mundo tem sua vaidade própria, mas não se olha como, por exemplo, para o sono, para a quantidade de trabalho. Quando às vezes entra numa empresa, trabalha até ficar doente. Então, assim, duas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, um objetivo central, que esse objetivo ele tá dentro da tua empresa e também, para mim, né, Deus. Né? E a segunda é, o que tu tem o que tu consegue extrair do teu corpo com ele agora e o que tu poderia extrair se ele tivesse ainda melhor. Uhum. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla também lá. Dentro dos jovens empreendedores, dentro da Qualidade de empresa. vida dentro do... E aí, que não Da é empresa, simples, né? Fácil, né? Daí a gente É fala uma nova dedicação, né? Isso. Eu acho que essa é uma virtude que a gente tenta trazer no movimento, que é mais completo. Se olhava muito negócio, Total. empresa, Uhum. vamos olhar a pessoa As como um pessoas, todo. é. Um todo, né? Não deixar de olhar o negócio. Uhum. Daí Não, seria- de jeito nenhum. e nem claro. deixar de olhar o dinheiro, nem nada disso. Não. Vamos olhar tudo, né? Dá pra olhar tudo. É basicamente isso. Percentualmente, né? Ajusta para sobrar um pouquinho de tempo para cuidar de ti e do teu corpo, né? Exatamente. Que na real, é a importância É o maior, básico, né? é o básico. Mas é- Sem Ele- ele, não, nada funciona, né? Mas infelizmente, que a gente olha pelo Estado não é isso. Não, eu sei disso. total. Eu Não só sou pelo prova estado. também um pouco disso, cara. Não vou falar que não. Cara, Ó, tua mulher já tá- minha mulher tá com o exame da Unimed pra mim fazer, acho que é 1 ano e meio. Ele vai Um ano e fazer meio, essa né, pra mim semana. fazer o exame da Unimed. Né? E não Então, fez ainda por quê? não fiz, porque eu não vou. Eu sou um Aham. tanso. Por isso que o homem morre mais rápido que mulher. Porque ele nunca vai no médico. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Então a maior dificuldade foi esses anos, mas eu acho que a gente aprendeu muito durante todo esse processo.
Então foi, enfim... Na verdade, foi um transformador ainda. Mas assim, a pior coisa que tu tem, assim, é tu trabalhar às vezes, né? Eu ia pro meu carro, era quase 9 horas da noite, assim, cara, não saí do lugar, sabe? Chegava assim e não saía do lugar. Aí tu olhava e não saía do lugar. E daí hoje eu olho todo esse processo e eu saí do lugar, sabe? Mas assim, quando a gente tá ali no meio do furacão, tu não consegue olhar fora. Mas tu tá dando, nem que seja um passo de não desistir, de não ir pra casa e etc. E foi um dos momentos que eu virei minha chave de mais trabalhar, assim, né? Talvez eu não desse tanto valor, mas quando foi necessário, graças a Deus, eu tava lá. Quem você admira, foi uma inspiração, ou é um mentor ou mentora? Tô usando agora o feminino também, tá? Eu acho que meus Mentore. pais... Mentore. Meus pais, meu pai, né, principalmente. Sérgio Tomil. Sérgio Tomil. Sérgio. Mas eu coloco a minha mãe também e a minha avó, os meus avós. Porque assim, a gente... quando a gente olha avós são empreendedores? Meus avós, a minha família, são as pessoas, assim, de mais carência possível que tu possa imaginar, assim, né? Legal. Tanto a parte dos meus pais, como da minha mãe ainda mais. Uhum. E, assim, os avós deles ainda mais, assim, de não ter o que comer, sabe? E daí, às vezes, a gente olha o empresário, meu pai, ele saiu realmente de uma família muito carente, né? E minha mãe também. E eles... existem várias formas de construir as coisas, né? Pegando dinheiro emprestado e construindo... Ou, tipo assim, economizando cada coisa e fazendo daquilo que tu tem, aquele pouco, crescer. E fazer daquele pouco crescer. E fazer daquele pouco crescer. E foi mais ou menos isso. Então, assim, isso eu valorizo muito, né? Minhas raízes. Eu não sou de uma família nobre, nem rica, nem nada, apesar do Tomil, né? Que tem alguns aqui na nossa cidade. Mas a gente construiu a nossa própria história, né? E nossa própria história foi assim. E tá só construindo ainda. Tem muitas páginas ainda. Se fosse empreender... com algo totalmente novo, eu acho que respondeu uma vez, vamos ver se não mudou daquela vez. O que você empreenderia? E a gente muda todo dia, né? Então... Eu acho não, né? Não sei se eu mudei, mas eu iria mais pro ramo da alimentação. Alimentação. Eu acredito que, sei lá, eu gosto muito dessa área também. Gostaria nessa parte de alimentação. Nossa. E é uma área, principalmente falando da nossa região, que já foi muito amadora há alguns anos. Agora tu vê já restaurantes um pouco, né, mais ajustados, mais profissionais. Pelo menos a gente, entrevistando alguns aqui, como a gente percebe isso, né? Que era uma área que era totalmente amadora e que hoje é extremamente... Eles pesam até a água, né? Para fazer o... Eu acho assim, também tem uma outra coisa, Rafa. Da mesma forma que a gente vendia curso, as pessoas vendem só pratos. Dá para fazer mais, sabe? Dá para fazer o processo como um todo. Então eu acho que eu iria nessa área para tentar fazer alguma coisa mais disruptiva. Inovar assim, ainda. né? Então, no mesmo processo que eu fiz com a Proe. E para finalizar e te deixar aí, aos 19 anos, tu pudesse ter... Não vou te falar DeLorean, porque tu não sabe o que é o DeLorean, então é uma criança. Eu vi o filme, não... Eu vi esses tempos, os dois. Se você tivesse essa oportunidade de se encontrar aos 19 anos, o que tu ia falar para ti, cara? Pare de perder tempo com coisa inútil. E como a gente perde tempo com coisa inútil? Eu acho que... O problema é que às vezes a gente não percebe, né? Não. A gente, como jovem, a gente acredita que a gente precisa ter tempo de descanso para nossa mente. A gente descansa, às vezes, vendo uma série, às vezes indo pra balada, como eu fui muito, ou fazendo qualquer outra coisa. E eu acho que a principal coisa que eu poderia falar é, cara... Acredita mais em Deus e vai fundo nisso, porque isso foi, eu acho que, a principal mudança da minha vida, assim. Eu aprendi muito a valorizar e respeitar a vida, cada detalhe. E hoje, cara, é uma coisa meio zoada, mas assim, eu tô sempre a 320. Mas eu aprendi a sentar e ficar simplesmente olhando uma chuva, sabe? Uma trovoada. E ao mesmo tempo, no outro dia, se precisar trabalhar que nem um louco, eu consigo. Sim. Mas isso é porque eu aprendi a entender o meu papel. Que legal. Na marra. Na marra. Que legal. Bacana. Precisamos conversar mais, cara. Rafael entristeci agora esse negócio de olhar pra espiritual. chuva. Onde choveu, eu não tava olhando. O Rafa devia fazer um retiro do silêncio, Xana. Um retiro do silêncio. Tu vai falar. Só fim de semana. 2 dias sem falar, Rafael. 2 dias sem falar. Pensa. Porra, poxa, tu quer acabar comigo, cara? Não ia dar. Pessoal, obrigado em primeiro lugar. Obrigado demais aí por ter participado, trazido um pouco mais de informações, principalmente de algo que a gente conhece verdadeiramente o dia a dia.
E é isso. Obrigado demais para você que está aqui, que escutou até agora, né, esse conteúdo. Se você acha que faz sentido, compartilha com alguém que você admira, gosta ou inspira. E tamo aí, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que é o Punch com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQN. @ Guilherme Tomil, ProWay. _ GT, @ ProWay, _ CGESC, @ Acib Jovem, Blumenau também. Legal. Massa. Não esqueçam de compartilhar, clica nesse sininho. Tamo junto. Até mais.